Gaudeamus. Ones in Domino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, irmãos, a paz de Jesus. Seja bem-vindo a mais um dia de formação sobre o livro de nosso santo São Francisco de Sales, Filoteia. E a última formação na qual Wesley ele falou um pouco sobre a morte. Foi uma bela formação. E hoje São Francisco de Sales vai falar sobre nós, para nós, sobre a meditação do juízo final, o final dos tempos. Para muitos é algo tão esperado, porque o Senhor irá nos levar para junto dele. Outros têm isso como medo, porque ainda tem medo de ir para o inferno ou não. Mas se nós estivermos na presença de Deus, caminharmos com o Senhor, teremos a certeza da salvação. E indo ao livro, São Francisco de Sales diz assim: finalmente, decorrido o tempo que Deus marcou para a duração deste mundo, e depois de se desenrolar uma infinidade de sinais e presságios com que os homens se encolherão de terror, o fogo vindo como um dilúvio queimará e reduzirá a cinzas toda a superfície da terra, sem que nenhuma das coisas que nela vemos fique isenta. Então ele vai dizer que este fogo descerá sobre a terra, irmão. Existem muitas profecias, A gente vê que descerá fogo na terra. Outros cientistas vão dizer que são plasmas, que vai inverter os polos e tantas coisas. Mas uma coisa é certa, irmão. A vinda do Senhor está próxima. E nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Independente daquilo que virá, a nossa meta tem que estar olhando para o alto. Olhando para Jesus. Vendo o Senhor. Amando o Senhor. Tendo os mesmos sentimentos de Cristo em nós. Se nós vivemos bem o hoje, se nós vivemos bem o agora, buscando o Senhor, adorando o Senhor, amando o Senhor, vivendo uma vida de oração, uma vida justa, irmãos, não temos o que temer. Os santos passaram por muitas coisas. Eles passaram por dificuldades, eles passaram pelo martírio, mas a alma deles estava plena porque estavam em Deus. Então, independente, irmão, do que virá, não temos que temer. Nós temos que receber isso, entendendo que nossa vida irá para o Senhor, que nossa vida pertence ao Senhor. E ele continua: depois desse dilúvio de chamas e de coriscos, todos os homens ressuscitados da terra, salvo os que já ressuscitaram, à voz do arcanjo, comparecerão no vale de Josafá. Mas ai de nós, com que diferença? Porque uns estarão em corpos gloriosos, resplandecentes, e outros em corpos hediondos e terríveis. Irmãos, nós sabemos que o Senhor irá separar o joio do trigo, como diz a palavra de Deus. E Paulo vai dizer que nós teremos um corpo glorioso. Aqueles que buscam o Senhor ressuscitarão para a glória. E seremos como anjos no reino dos céus. Irmãos, você já imaginou isso? Você, assim como Cristo quando ressuscitou, ele teve aquele corpo glorioso, nós receberemos este mesmo corpo glorioso e estaremos adorando o Senhor no final dos tempos. Esta é a alegria do cristão. Essa é o anseio do cristão, sabendo que um dia estaremos ao lado do Senhor. Infelizmente, muitos
que não acreditam, muitos não querem buscar o Senhor. Como diz aqui, eles terão seus corpos hediondos e terríveis. E é assim, irmãos, quando nós estamos nessa terra, nós vamos caminhando. E nós vamos nos assemelhando ou ao Senhor ou ao demônio. Isso é certo. Ou me assemelho a Jesus e vou tornando o meu corpo cada dia mais glorioso, ou me assemelho ao mal e vou me tornando cada dia mais hediondo, cada dia mais terrível. E infelizmente a gente vê hoje muito mais do que nos tempos antigos, claramente a maldade entrando na vida das pessoas. E nós precisamos aprender a viver a graça do amor, porque o amor a Deus nos assemelha a Ele. Assim é numa família, quando você é casado, quando você é casada, você vê que aos tempos você vai se assemelhando à pessoa que você se casou. Você começa a falar como ela, os filhos vão falando como nós, e é assim. Então quando nós amamos o Senhor, nos aproximamos do Senhor, nós temos a graça de ir nos assemelhando a Ele. Mas quando nos afastamos do Senhor, como nos distanciamos do Senhor, infelizmente nós vamos nos assemelhando ao mal. E é isso que vai determinar a minha e a sua salvação. Não é Jesus dizer para você, você vai para o inferno e você vai para o céu. Não. São as obras. São aquilo que eu faço. É a minha busca. São as minhas decisões. São os meus pensamentos. São as minhas emoções. São os meus comportamentos que vão me levando a me aproximar do Senhor e definindo a minha salvação ou não. Por isso, irmãos, nós precisamos ter bem claro isso, que a nossa vida pertence ao Cordeiro de Deus. Nossa vida pertence ao Senhor Jesus, o Deus do puro amor. E ele continua, considera a majestade com que o soberano juiz comparecerá, cercado de todos os anjos e santos, tendo diante de si a cruz, mais refulgente que o sol, insígnia de graça para os bons, de rigor para os maus. É interessante isso, que os anjos virão. E eles virão ao lado do Senhor, os santos estarão ao lado do Senhor. E ali, irmãos, a grande cruz, que é a representação do amor de Deus, onde Cristo doou sua vida por nós. Por você e por mim. Ali ele mostrará e vai dizer para a gente, você viveu a minha cruz. Você carregou sobre si a minha cruz. Você amou. Você perdoou. Você foi fiel. E são essas coisas, irmãos, que vão dizer que nós vamos para o céu se nós vivermos bem a vida de santidade que o Senhor reservou para nós. Este soberano juiz, por seu mandato terrível que será sem demora executado, separará os bons dos maus, pondo à sua direita e outros à sua esquerda. Separação eterna depois da qual estes dois grupos nunca mais se encontrarão juntos. Irmãos, aí a gente lembra da passagem, né, de Lázaro, onde Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E o rico dizia, peça para que Lázaro possa molhar pelo menos a ponta do seu dedo, para que ele possa, na água, né, e ele possa saciar a minha sede. Então, é dito para o rico, não tem como, porque há um abismo entre você e nós aqui. Irmãos, é assim. Quando o Senhor separar o bom dos maus, haverá um abismo na qual não pode ser alcançado. E aqueles que estiverem com o Senhor eternamente amarão a Deus, eternamente terão a graça da felicidade, mas aqueles que estiverem longe do Senhor vão ficar eternamente no vazio, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus, sem a presença da felicidade, do amor, da plenitude. E é agora o tempo, irmão. Este é o tempo de conversão. Este é o tempo de mudança, esse é o tempo de entrega. Porque após a morte, se nós não formos para o purgatório, irmãos, nós teremos duas sentenças, o céu e o inferno.
Então temos que rezar e buscar, irmãos, para que ao menos nós consigamos alcançar o purgatório. Precisamos buscar o céu, porque eu sei que se conseguimos entrar no purgatório, a eternidade, ela é certa para nós. Mas o meu intuito é o que? Buscar o Senhor, buscar Jesus, amar a Deus. Não ofender a Deus, não por medo, não por atrição, mas por contrição. Muitas vezes nós queremos seguir a Deus por atrição, ou seja, por medo da morte, por medo do inferno. Irmãos, e o Senhor nos chama a viver um ato de contrição, ou seja, não ofender a Deus porque eu o amo, não ofender a Deus porque eu quero, não ofender a Deus porque eu sei que quando eu ofendo a Deus eu machuco o Senhor que eu amo. E o Senhor nos chama a viver isso. Todos os dias esse ato de contrição, esse ato de amor, a buscar a Deus não por medo, mas porque o amamos, porque o desejamos. Feita as separações e aberto o livro da consciência, ver-se-á claramente a malícia dos maus e o desprezo com que trataram a Deus, e por outro lado, a penitência dos bons e os efeitos da graça de Deus que receberam, nada ficará oculto. Ó Deus, que confusão para uns e que consolação para outros. Irmãos, eu não me lembro o nome do livro de uma mulher que escreveu, até um livro que a irmã me emprestou. A mulher dizia que quando ela morreu, ela e uma outra pessoa, estava chovendo muito e um raio caiu sobre eles. E naquele dia ela morreu e ele também. E ela começou a ter uma visão na qual apareceu uma grande luz e aquele raio de luz levou aquele jovem embora. E ela começou a ver demônios vindo, perseguindo e puxando ela. E foram puxando e ela caiu num abismo. E lá, irmãos, começou os demônios puxar e ela lutando, e ela lutando, ela lutando, até que ela gritou Nossa Senhora, até que ela gritou São Miguel Arcanjo, e eles começaram a puxar ela, e aquela luta, uns tentando levar ela para o céu, outros tentando levar ela para o inferno, até, irmãos, que ela começou a se deparar com a consciência dela e ver todas as coisas que ela fez de errado. Ver todas as coisas que ela cometeu. E ela vai explicando no livro, se eu não me engano, chama Glória Pérez. Pérez, acho que é Glória, alguma coisa assim, irmãos. Se depois, numa outra live, eu vou ver se eu acho o livro e falo o nome dela. E naquele momento, quando ela gritou Nossa Senhora, e ela passou por todo aquele julgamento, ela teve a graça de receber a sentença que ela poderia voltar de novo. E ela estava na UTI. E ela conseguiu retornar à vida novamente. Ser ressuscitada. E ela começou a ter uma vida em Deus, uma vida em Deus. E ela dizia isso. Que quando estamos lá, toda a nossa vida passa diante de nós. As coisas boas e as coisas ruins. Os desprezos que nós cometemos, os maus que nós cometemos, as brigas que nós cometemos, mas também as coisas boas, a caridade, o amor, a doação, a entrega. Irmãos, o Senhor nos chama a ter diante de nós, a escrever neste livro da vida, as coisas boas em que fizemos para o Senhor. E aos poucos nós temos que ir nos separando deste homem velho. Aos poucos nós temos que ir arrancando de nós este homem velho que quer a destruição, que quer a preguiça, que quer o medo, que quer o mal. E dando a graça para este homem novo viver em Cristo Jesus. E ele continua, considera a derradeira sentença dos maus. Ide malditos para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus companheiros. Medita bem esta palavra de tanto peso. Ide, diz ele,
É uma palavra de abandono perpétuo que Deus intima a esses desgraçados, expulsando-os para sempre da sua presença. Chama-os de malditos. Ó minha alma, que maldição! Maldição geral que abrange todos os males. Maldição irrevogável que abrange todos os tempos e eternidade. E acrescenta para o fogo eterno, olha, ó meu coração, para esta grande eternidade, ó eterna eternidade das penas. Como é terrível, irmãos. Este julgamento não é como um julgamento da terra, na qual ele fala assim, você vai ficar preso 30 anos, e às vezes cobre lá, né, 1/3 da pena e já está solto. A pessoa fez crimes hediondos, né, e a gente vê que no nosso país é assim. A pessoa comete crimes hediondos, graves, recebe uma pena alta, mas fica 2, 3 anos na cadeia, já sai e muitas vezes volta a cometer os mesmos crimes que estava cometendo. Este juízo não. Essa sentença é eterna. Ó eterna eternidade. E se nós escutarmos, né, esta separação, esta maldição, uma maldição eterna na qual não terá volta. Por isso é tempo, irmãos. Eu não estou colocando medo em você, mas estou dizendo algo que é real. É tempo de viver a santidade. É tempo de viver a conversão. E ser santo, irmãos, não é mostrar para os outros que você está fazendo coisa boa. Ser santo não é você mostrar para os outros que você é caridoso, não. Ser santo é você olhar para dentro de você e enxergar quem você realmente é. É olhar para mim e dizer, o Éder é verdadeiro com o Senhor? É eu mesmo responder essa pergunta. Os outros não têm que dizer que eu sou santo, mas eu tenho que olhar para dentro de mim e ver a minha miséria. E reconhecer aquilo que precisa ser transformado. E demonstrar na solidão. E demonstrar no meu quarto. E demonstrar ali, né, no meu vazio, que eu quero ser de Deus. É fácil demonstrar ser de Deus na igreja. É fácil demonstrar ser de Deus para as outras pessoas. Olha aquele homem de Deus, irmãos. Mas para demonstrarmos que somos de Deus, nós precisamos estar lá no nosso quarto, escondidinho, só eu e o Senhor. E eu olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu realmente sou teu. Se não, me ensina a amar-te, Senhor. Me ensina a adorar-te de forma plena, digna, na qual tu és. Considera, pelo contrário, a sentença dos bons. Olha a sentença que você pode receber, irmãos, se buscarmos o Senhor. Vinde, diz o juiz. É a palavra agradável de salvação, pela qual Deus nos chama a si e nos recebe no grêmio de sua bondade. Vinde, benditos de meu Pai, ó preciosa bênção, que abrange toda a bênção. Vinde tomar posse do reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Ó Deus, que graça, porque este reino nunca terá fim. Irmãos, imagine você chegando diante do Senhor. O Senhor olhando para você, o Senhor abrindo os braços, dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Vinde reinar comigo. Eu te recebo no meu reino. E ali as bênçãos eternas cairão sobre você. A felicidade eterna cairá sobre você. Você nunca mais deixará de amar a Deus. E o amor de Deus nunca mais deixará de tomar conta do seu coração. Porque nós seremos um com Ele. E nós precisamos aprender a ser um com Deus já aqui nessa terra. Eu convido a você a fechar os seus olhos e a rezar comigo, com São Francisco de Sales, esta oração. E ele diz assim, treme, ó minha alma, com esta lembrança. Ó Deus, quem pode dar-me segurança para este dia, em que as colunas do céu tremerão de terror, ó meu Deus? É isso que nós pedimos. Dai-nos o temor, e não o medo, mas o temor, o respeito a Deus, para que neste dia possamos estar preparados para a vida eterna.
para que neste dia possamos estar preparados, Senhor, para a Tua vinda e possamos estar junto de vós. Ó minha alma, detesta o pecado, pois só eles podem te perder neste dia horroroso. Irmãos, você é convidado, eu sou convidado a detestar o pecado. Porque o pecado ofende ao nosso Criador. O pecado ofende o Deus que nós amamos. O pecado, ele machuca o coração de Jesus, ele crucifica novamente Jesus numa cruz. Mas nós somos chamados a dizer a nossa alma, a dizer o nosso coração, detesta o pecado e luta pela vida. Ó minha alma, converte. Eu quero julgar-me a mim mesmo agora, Senhor, a fim de não ser julgado. Quero examinar a minha consciência e condenar-me, acusar-me, corrigir-me, para que o juiz não me condene neste tremendo dia. Vou, pois, confessar-me, aceitarei de bom grado os avisos necessários. Ó Senhor, converte-me, é isso que você tem que pedir, Senhor, converte o meu coração, dai-me a graça de eu mesmo hoje me julgar, de eu hoje mesmo me corrigir, de eu hoje mesmo, Senhor, me acusar e olhar os meus pecados, para que diante do Senhor Ele não faça isso. Que eu possa buscar a confissão, busque uma confissão com o sacerdote, abra sua alma ao sacerdote, diga tudo aquilo que está dentro de você, irmão, para que um dia, quando estiver diante de Deus, você não veja esses pecados, mas você veja a misericórdia de Deus abundando a sua vida. A morte é certa, mas também a eternidade é certa ao lado do Senhor, se nós o buscarmos de todo o coração. Ó meu Deus, ajuda-me a ser uma pessoa que viva essa contrição verdadeira. Dá graças a Deus, irmãos, que te proporcionou meio para alcançar a segurança para este dia e tempo para fazer a penitência. Irmãos, o tempo que você tem é o tempo para que você doe ao Senhor. Deus nos concede este tempo. Deus nos concede a segurança para buscarmos a Ele de todo o coração. Oferece o seu coração, irmãos, ao Deus. Oferece o seu coração ao Senhor. Pede a Ele que Ele te conceda a graça de te fazê-la bem. Dai-nos esta graça, Senhor. Obrigado por esta formação. Por São Francisco de Sales nos ensinar, meu Deus, a olhar também para este dia com temor, sabendo que a sua vinda está próxima. Irmãos, busque ao Senhor. Não desista. Não temas, porque o Senhor nos dá a segurança, nos dá o sacerdote, nos dá a igreja, para nos alimentarmos da sua carne, para confessarmos os nossos pecados, a fim de que possamos verdadeiramente um dia estar diante dele e eternamente amá-lo. Oh, alegria para o cristão é um dia estar na presença de Deus. Vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, que você possa aí, dar um joinha aí, um like que eles falam, aí embaixo, que você possa divulgar o nosso canal do Facebook para que mais pessoas sejam alcançados por essa formação, pela oração e pela graça de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, irmão. Fique em paz.